1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde! Hoje é dia 26 de março de 2019 e este é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marisa de Andrade, terapeuta naturalista e autora do livro Projeções Assistenciais. Boa tarde, Marilza. Boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Fazer autopesquisa com base no Paradireito é pensar como eu afeto o cosmos. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e para-leis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao Paradireito, temos também os paradeveres, compromissos firmados por nós mesmos para o desenvolvimento da evolução pessoal, entrosada à evolução do grupo evolutivo. Estes conceitos foram adaptados dos verbetes Paradireito e Paradever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências. E, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, agir é uma escolha? Marilza, nos ajuda mais a entender o que o professor Valdo Vieira nos ensina quando ele coloca lá no verbete para dever, o terceiro dever, que é o dever de agir. E ele fala que é o exercício das funções pessoais da autoridade constituída. Pois eu penso o seguinte, né? Que este exercício do agir vai depender do processo do domínio energético da pessoa, né? Da força presencial que ela vai manifestar naquele momento. E como ele coloca, a função pessoal é o que essa pessoa está significando dentro daquele contexto. Bacana. Entendeu? O que ela significa dentro desse contexto? Ela tem força moral para agir? Sim. No caso, a força moral teria a ver com autoconfiança? É uma série de trafores, né, de predicados que aquela consciência precisa ter já consolidados dentro dela. O domínio das suas próprias energias conscienciais, né? Uhum. O seu processo emocional já estabilizado, né? O processo emocional a gente vai ter sempre, mas a gente precisa ter um certo nível do processo emocional estabilizado e o nível também de envolvimento da pessoa, qual a lucidez dessa pessoa, né, nesse momento, porque muitas vezes as pessoas querem até agir a favor ou contra uma situação, né? O negócio é a ação, a gente está discutindo a ação eficaz em determinados contextos, né? Então, essa iniciativa, essa força presencial dela, atuante, eu penso que vai ajudar a lucidez dela no discernimento de agir ou não agir, porque às vezes o não agir também é uma ação, né? Também é uma ação e é fundamental você se manter afastado de uma situação, olhando de fora, de uma forma analítica e perceber o que você deve ou não fazer no momento exato da situação.
Isso é um nível de lucidez muito grande. De repente, você não age objetivamente, mas age energeticamente, ajudando aquela situação se acalmar. Numa dimensão energética, Numa não dimensão intrafísica. energética, não intrafísica. Bacana. Nós temos, por exemplo, na Conscienciologia, a TENEPS, ela é uma ação, não uma ação, né? Porque você recebe uma porção de nome, faz seus trabalhos energéticos e faz essa doação para o amparo e para as situações que lhe é solicitado. Mas você não está interferindo diretamente naquela ação, você não está presente na ação de cada um. Então explica pra gente, Marilza, o que é a TENEPS, para quem não conhece. Desculpa. A tarefa energética pessoal, que no caso tem a ver com o trabalho energético, né, Marilza? Tem a ver com o trabalho energético. A tarefa pessoal, ela é uma atitude que você toma, que é um compromisso seu com a multidimensionalidade. É um compromisso seu com a multidimensionalidade, ninguém vai te cobrar nada, ninguém vai assistir você dentro de um recinto na sua casa. Então, você vai fazer esse trabalho energético, fazer essa doação para o cosmos, né? É uma forma de interagir com o cosmos, né? Uma forma cosmoética de interagir no cosmos e poder ajudar os amparadores a ajudarem outras pessoas. Existe um mecanismo extrafísico que vai coordenar essa doação de energia. Então, você está agindo todo dia, com hora marcada, o momento certo, tudo pré-estabelecido por você mesmo. Nesse caso, é uma ação passiva, né? É uma ação passiva em que você está colaborando em várias situações, você está agindo para o bem de todos, né? Que aconteça o melhor para todos, e não está agindo objetivamente dentro desse contexto. Então, por isso que a gente fala, de repente, você não está no local, você não tem nada a ver diretamente com a situação, mas você age de forma benéfica e cosmoética. Multidimensionalmente. Então, a TENEPS, a tarefa energética pessoal, ela pode ser, nós tenepsistas recebemos pedidos de assistência, então você pode encaminhar seu pedido de assistência para que no nosso encontro regular, diário, na nossa tarefa diária, nós enviemos as nossas melhores energias de pacificação, de reconciliação, de fraternidade, de fraternismo, para que as coisas melhorem energeticamente. Então, se você quiser pedir um auxílio mediante a TENEPS, dos tenepsistas, da Juriscons, da Paradireitologia, você pode mandar o seu pedido para o e-mail tenepsjuriscons@gmail.com, certo, Marilza? Certo. Nós receberemos, o grupo todo recebe em conjunto, não é? É distribuído, né? E isso é encaminhado para um grupo de tenepsistas com essa especialidade de pesquisa de paradireitologia. Marilza, você comentou das questões emocionais mais sob controle, né? Esse é o meu tema de pesquisa atual. Como é que a gente mantém essas questões emocionais mais sob controle para que a gente mantenha a nossa manifestação justa, íntegra e reta. No caso, se a gente não tiver esse controle, muitas vezes a gente pode agir, mas aí é uma ação que pode ser ruim, né? Por impulso, sem pensar, sem lucidez. Você não adianta jogar fogo numa fogueira. Então, se você está com um processo energético, um psicoemocional desequilibrado ou defasado, né? Você passou por um período de exaustão emocional, processo de saúde, financeiro, falta de emprego, e você mesmo sabe que você não está em condições emocionais e energéticas para se meter em mais uma. O ideal é você se abster. Eu penso assim. Sim, e tem um princípio também que o professor Valdo colocava, e é dito em muitos lugares, não só na Conscienciologia, né? Na dúvida, abstenha-se. Eu lembrei disso, mas não quis comentar. Agora, veja só. Mesmo com o seu processo emocional, para quem já tem o senso da interassistencialidade,
Aham. Mesmo com um processo emocional não bem equilibrado, com algum desequilíbrio, a pessoa, por exemplo, ela pode se projetar e, através da projeção lúcida, fazer uma assistência a quem está precisando mais do que ela. Bacana. Nós temos uma escala dentro de, assim, uma escala assistencial, eu vou colocar assim, né? Uhum. E enquanto o discípulo não está pronto, ele pode ter um discípulo também, Ai, que bacana. sabe? O discípulo está esperando o mestre. Isso é misticismo antigo, mas hoje a gente fala, por exemplo, uma pessoa que está começando na Conscienciologia ou no Paradireito, o mínimo que ela conheça da Conscienciologia, do Paradireito, de bioenergética, ela tem condições de passar algo para alguém. Sim, isso eu pesquisei no verbete que eu fiz do Crescendo Trafarismo, Traforismo. Ou seja, a gente chega achando que quem somos nós na fila do Que pão, não né? sabe nada, que não sabe nada. Que não podemos ajudar e tudo. Mas se você tem a boa vontade, uma Sim. intencionalidade sadia, cosmoética, Uhum. você pode sim ajudar a alguém mais que você, Com né? certeza. Eu ainda bato muito, hoje até de manhã nós tivemos o Conteúdos Paradireitológicos lá na instituição, foi muito bom, né? Sim. E isso eu comentei lá, a questão da lucidez e da isenção da intencionalidade da pessoa. Sim. Você vai lá, não está passando bem, mas vai porque não quer ficar por fora, porque o seu ego é grande, seu ego não Sim. permite isso, você vai piorar a situação, a sua e de mais alguém. E até, às vezes, tem contrafluxo, não consegue chegar. Mas se você vai em condições de que, gente, eu tô com R$2 aqui no bolso, mas eu posso comprar 2 pães, um para mim e outro para o outro que está faminto, são 2 pessoas com menos fome no mundo, Sim, naquele é verdade. momento. Entendeu? Se ele está realmente com a intenção de ajudar, de assistir, o que acontece? O próprio amparador faz uma reposição energética dele, ele dá um banho energético, né? E ele consegue ter força para chegar e manter a sua função pessoal naquele contexto. E aí o assistente é o primeiro a ser assistido. Então, tem isso, o assistente, essa é a máxima da interassistencialidade, né? Isso. Quem assiste é sempre assistido. E a gente tem uma competição de quem está no pior momento, né? E aí a gente acha sempre que a gente não tem nada para contribuir porque, né? Enfim, mas sempre tem alguém que precisa do pouquinho que a gente tem. E mesmo que às vezes a pessoa seja até mais evoluída, tenha mais lucidez e tudo, mas às vezes é uma palavra, uma disponibilidade nossa, né? Informação, né? E nessa questão que seja. Nessa questão interassistencial tem outra coisa muito bacana da gente falar, que a gente também tem que dar a oportunidade dos outros nos ajudarem. Sim. Né? Então, mesmo que seja para receber ajuda, mas que seja uma recepção ativa nesse ponto, né? De saber que nós estamos dando a oportunidade do outro desenvolver o seu lado assistencial. Sim, com certeza. Marilza, temos aqui a presença da Adriana Braga. Seja bem-vinda, Adriana. Leandro Giraldelli também curtindo. Obrigada a eles. O pessoal do Colégio Invisível da Paradireitologia também já marcou presença aqui. Bacana. Então, Marilza, você teria como trazer agora uma pensata do professor Valdo para a gente aprofundar aqui as discussões? Tem aqui a pensata 38. Pensata é o que não falta aqui, viu, gente? Temos 84 só com viés paradireitológico, só com né, viés. Olha quem está chegando aqui, a nossa amiga Maria Eugênia. Voluntária da Juriscons também. Voluntária da Juriscons, que vem participar com a gente no programa. Seja bem-vinda, Eugênia. Seja bem-vinda. Estamos aqui no momento da leitura da pensata do professor Valdo. Opa, boa tarde, pessoal. Aqui a Maria Eugênia. Então, Maria Eugênia, sua primeira função vai ser ler e comentar a pensata 38. Já chega trabalhando. Vamos pegar os óculos. Então, enquanto você pega, eu vou lendo.
Bom, a pensata aqui da 38 da nossa relação, tá, gente? Nenhum princípio do para-direito escraviza a liberdade da consciência. Essa pensata está na página 1216 do Lexo de Orton Pensada. Aí nós temos os comentários da... É bacana trazer essa pensata, né? Ainda Madalena falando, é bacana trazer essa pensata porque, embora exista uma responsabilidade na não ação, na omissão, é importante a gente frisar que o para-direito ele não obriga, ele não escraviza. Na verdade, ele nos ajuda a entender o fluxo cósmico. E ao compreender o fluxo cósmico, nós entendemos a nossa responsabilidade em agir ou omitir. E você se liberta das coleiras de egos, né? Quando você vê a coisa de um ângulo maior, quando você tem uma cosmovisão de você mesmo e de tudo que você está vivenciando. Então, e aí as escolhas ficam mais acertadas entre agir e não agir. Nível de né? assertividade para as escolhas. E aí, Maria Eugênia, o que você contribui? Me aquecendo agora, né? Essa questão da escravidão, né? Da autoescravização, né? Que a gente às vezes se coloca, ela não tem nenhuma ligação com o para-direito. Porque, por exemplo, você tem o para-dever, o dever de agir. Às vezes você pode ver esse dever de uma forma torturante, em função daquilo que você acabou de falar. Pesada, se chicoteia. Em função do quê? Do nível evolutivo que você ainda não percebeu. Sim. Que aquilo vai te libertar mais do que você deixando de fazer alguma coisa. Então, é uma questão de chegar num nível de consciência em que você perceba que os para-deveres, eles são libertadores. Então, aparentemente, abrir mão de alguma coisa liberta e não aquilo. Então, quando você está muito apegada no processo do ego ainda, é mais fácil você entender esses princípios como um fardo e não como uma libertação. Sim. Então, a gente tem aqui a pergunta da Adriana Braga. Então, mesmo que as condições não sejam as melhores, o que vai pesar é a intenção assistencial? Nós vamos para o intervalo, na volta a gente discute isso. Esse é o programa Conteúdos do Para-Direito, ao vivo até às 15 horas. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena e Maria Eugênia, sobre o tema Agir é uma escolha? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para-Direito. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset.
Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar, você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Se preferir, vá até a Ademilar, na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 2, Centro, ou ligue 3029-3323. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado estão Marilza de Andrade e Maria Eugênia, as 3 M's. Gostaríamos de mandar um alô aqui para o pessoal que está online e vamos então para a pergunta aqui da Adriana Braga. Então, mesmo que as condições não sejam as melhores, o que vai pesar é a intenção assistencial? O que você acha? O que você acha, Eugênia? A intenção, ela norteia bastante na questão da assistência, penso eu. Porém, ela não é tudo, né? Você tem que perceber as condições no momento, se é o local, se é a pessoa. Então, tem que analisar um contexto. Mas, Sim. obviamente, que a intenção, ela é um norteador no processo da assistência. Mas, além da intenção, então, tem que ter uma percepção. Tem que aumentar o mais leque, apurada, tem que né? abranger, tem que contextualizar, tem que ver melhor, né? Porque às vezes a pessoa está super bem intencionada, já aconteceu comigo, tá? Vamos lá colocar a experiência. Super bem intencionada, mas aquilo teve uma ansiedade, não era momento de fazer aquilo, não era Sim. momento de falar. Então, às vezes, a gente erra em função de analisar outras variáveis, outras nuances que podem ajudar no processo da assistência. Sim. E às vezes também a gente não analisa corretamente a nossa intenção, né? Também. Pode estar gente- equivocada. A gente pensa que a intenção é boa, mas mas na Tem os verdade, mecanismos de defesa do ego. No fundo, quando a gente... Isso. Aí tem que escrafunchar, tem que dissecar a situação. Autopesquisa, né, gente? É. Autopesquisa. Mas eu penso assim, que para responder aqui a Adriana, no caso da intenção assistencial ser boa, aí ela vale muito, independente do conteúdo exatamente que a gente tenha, né? Porque pode ser que a gente esteja chegando, esteja começando. Mas de A qualquer intenção, uma intenção boa, a gente espera que seja realmente boa. Mas uma coisa interessante, Adriana e quem mais interessar, é que se você está assim nesse processo de autopesquisa e procurar saber, depurar mais a sua intraconsciencialidade, cada vez que você se voluntariar para fazer alguma assistência, e mesmo para receber, quando você aceita ou não aceita essa assistência, seria interessante você perguntar para você mesmo, qual é o meu ganho secundário aqui? Sim. O que eu estou esperando com essa ação? Até em termos de autopesquisa. Né? Não, eu estou falando em termos de autopesquisa mesmo, porque se a pessoa não tiver interesse em melhorar-se enquanto ser humano, enquanto consciência, aproveitar melhor essa ressoma, ela não vai ter essa preocupação, né? Uhum. Não vai estar nem aí. Mas se ela tem essa intenção, se a pergunta dela teve essa preocupação de poder realmente ser útil nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas ações, é interessante ela perguntar, mas por que eu estou querendo fazer isso? Qual é o meu ganho secundário? Faça essa pergunta e solte no ar essa pergunta para você mesmo, mentalmente, e vê o que a sua própria consciência lhe coloca. Quais são as intuições que você começa a ter? Isso é autopesquisa pura, gente. Ninguém vai dizer para você da sua intencionalidade, mas você vai descobrir qual é a realidade da sua intencionalidade naquele ato. Agora, para quem acha que não sabe o suficiente, uma boa forma de aprender é ensinando, né? Também pode ser um bom exercício. A pesquisa, né? Por exemplo, se ela quer dar uma palestra sobre esse assunto, ela, ao fazer a pesquisa para dar a palestra, Sim. ela vai se encontrar nas informações. Sim. E se ela tiver um mínimo de senso de autoobservação, ela vai aproveitar as percepções as para percepções e usá-las em benefício próprio.
E que muitas vezes as pessoas vão fazer uma pesquisa, mas ela ainda é naquele paradigma cartesiano. O objeto da pesquisa está lá, E o pesquisador e o aqui. pesquisador sou eu. Então, eu vou dar uma palestra para eles. Não, o que a gente pesquisa é para a gente mesmo, a gente apenas distribui um pouquinho do que a gente entendeu Sim. daquilo, né? Porque o maior entendimento de uma pesquisa, para você dar uma palestra, escrever um livro, um artigo, o maior entendimento daquele assunto é aquilo que fica na sua intraconsciencialidade. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que tão importante quanto os conceitos da conscienciologia é a prática, a nossa A vivência. que você está sempre repetindo aí o princípio da descrença, O princípio da descrença enquanto docente, porque não adianta a gente falar sobre conscienciologia, e principalmente no paradireito, né? Falar de paradireitologia se a gente não tem teática nenhuma, se a gente não tem nenhuma prática para a gente trazer. E muitas vezes é a prática, como a Eugênia colocou aí, uma vivência dela que vai esclarecer muito melhor do que ter a experiência, né? Porque a teoria a pessoa pode ler nos tratados, né? Uhum. Enfim. Quero mandar aqui alô para mais gente que entrou: Doris Mar, Giovanni Sgaraboto, Leandro Guinaldelli e o Augusto Balalai, meu colega de trabalho. Adriana Braga então pergunta o seguinte: digamos que uma família perca um filho para o câncer e daí, ao invés de se afogar na dor, escolhe montar uma ONG para ajudar outras pessoas com câncer. Seria escolha assistencial e não egoísta? Olha aqui, perder um filho vai doer de qualquer jeito. Não é pelo câncer, o câncer é uma palavra que apavora, mas preste atenção, não existe atestado de óbito que não tenha um motivo. Sim. Todo atestado de óbito tem que estar lá, o motivo da dessoma. Então, vamos parar de desmistificar, morreu de câncer, fazer esse assombro em cima da doença. É uma doença letal, né? As pessoas dessomam efetivamente. Dessomam, né? É uma doença, mas a gente aliviando isso socialmente, até passa pelo processo um pouco melhor. É uma forma de assistência também, desdramatizar essa situação. Sim. Como a questão da dessoma em si, que o Colégio Invisível da Dessomatologia estuda, né? E pesquisa e divulga as pesquisas, dói. Mas, à medida que você fala, desdramatiza, que entende mais do assunto, dói menos. Sim. Vai doer, mas dói menos, porque a gente fala da compreensão, né, do dilema, se você deve ou não agir daquele dilema. Hoje nós começamos o programa assim. É mais ou menos esse caso. Mas, veja só, a perda de um filho vai doer sempre, independente da doença, do motivo que ele dessomou, e qualquer forma de ajuda, de se solidarizar com a dor do outro, ela é válida. Sim. De repente, esse casal, esses pais, não olhavam muito para os lados, né? Tinha uma vida muito egocêntrica, e essa perda veio para mostrar que eles não são os únicos na vida que perdem o filho, né? Sim. É até interessante dizer, quem nunca perdeu ninguém na vida? As perdas, ganhos e perdas, isso faz parte da vida intrafísica. Né? Há pouco tempo nós falamos aqui, eu falei sobre a verdade vital. Qual é a verdade vital? A verdade vital é que todo mundo vai morrer um dia. A única certeza que nós temos. É a única certeza que nós podemos ter. E isso deve ser motivo para a gente aproveitar a nossa existência, não para a gente então, veja ficar só, lamentando. Né? Se eles tiveram uma perda, valorizaram essa perda no sentido de aprendizado, superar, porque quando eles partiram para fazer assistência, criando uma ONG, é porque eles superaram aquela perda de forma positiva, né? Eles resolveram assim, não, eu vou me solidarizar com a dor do outro. Uhum. Lógico, é que é positivo. Muito importante isso aí. Às vezes acontece isso mesmo, Marisa. Mas só para a gente lembrar, né, que se a gente ampliar esse leque, ninguém perde ninguém. Não perde ninguém. Na realidade, é obviamente que perde a pessoa física, o corpo ali, ela vai para uma outra, né, dimensão. Porém, é importante, sim, a gente lembrar que a gente está sempre se encontrando, né? Ou se reencontrando nas quebradas da evolução. E aí, quando a gente começa a pensar de uma forma assim, quando
entre aspas, perde, eu entendi o que ela falou, e você também, quando perde um ente querido, entre aspas, a gente começa a ver o melhor para aquela pessoa, porque às vezes a pessoa está pensando nela, na companhia que ela perdeu em função disso tudo. E quando amplia, aí às vezes é aquele momento, aquele período que aquela consciência iria ficar com eles mesmo, tá tudo certo. Aquilo aconteceu justamente para eles trabalharem, se mostrarem, se trabalharem para fora, né? Volta, exato, então tem tudo essas questões aí. Eu queria falar uma coisa a respeito dessa questão da dessoma, de você perder alguém. Às vezes as pessoas passam 10, 20, 30 anos apegada àquela dor de ter perdido um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um marido, uma mulher. E veja só, a consciência em si, ela só manifesta aquela personalidade, né? Por exemplo, eu quando dessomar, eu vou ficar Marilza de Andrade até uma nova ressoma. Então, às vezes, a pessoa está num luto fechado por 20, 30 anos e aquela consciência já está em outra vida, né? Às vezes está na mesma família, às vezes é o outro filho que chegou. Não, às vezes está na redondeza, vamos dizer assim. Está na redondeza da convivência e ele não se apercebe, né? Então, é interessante observar isso, né? Meu pai, foi meu pai, enquanto ele for a Concierge lá, João Soares de Andrade. Mas a hora que ele ressomar, eu não tenho não vou sentir mais nem a energia do João, que foi meu pai. Já é outra energia. Já é outra. Esperamos que com outra energossoma, né? Com certeza. E é interessante observar essas pessoas muito lamuriosas, principalmente os viúvos, as viúvas, né? Que ficam muito lamuriosas, que daí a gente sabe que tem outras consequências também. Que de repente alguém diz assim: nossa, eu rezava tanto para o falecido, para a falecida, eu fazia isso, fazia aquilo e tal. E de repente eu não senti mais ele perto de mim, eu não senti mais ela perto de mim. Ok, porque ressomou, gente. Bom, falando em rezar para falecido, temos aqui o Mauro Mendes dando boa tarde, grandes abraços e perguntando: Mauro Mendes, como fazer atares numa sociedade que ainda acredita que Jesus vai salvá-los? Mauro, eu penso que se a gente vivesse numa sociedade que todo mundo assumisse a sua responsabilidade, a gente precisaria fazer muito pouca tares, muito pouco esclarecimento, porque as pessoas já saberiam. Então, eu acho que esse é o momento da gente desenvolver a nossa interassistência, assistindo os outros no que for possível, claro, sempre respeitando também o sistema de crença dele, o ponto de vista de cada um, o pensamento de cada um. Quem quer continuar acreditando que Jesus vai salvá-los é uma escolha. E também fica muito fácil, só um minutinho. E fica muito fácil, sabe por quê? Se ele acreditar tanto que Jesus vai salvá-lo, eu, por exemplo, sou projetora dessomaticista. Eu auxilio na hora que as pessoas dessomam. No extrafísico, eu tenho verbetes a esse respeito, tenho artigos a esse respeito e está no meu livro também. Eu posso muito bem, como eu domino bem, razoavelmente bem, minhas energias conscienciais, eu plasmo uma figura de Jesus, vou lá, ajudo na dessoma e ele vai achar que está sendo salvo, para dar tempo para ele poder recuperar um pouco a lucidez. Recuperar a lucidez, ser trabalhado, ser recuperado e entender o que aconteceu com ele, fazerem um psicodrama. Sim, o que importa é o acolhimento nesse momento. O acolhimento, né? que ele vai ter vai ser de acordo com o sistema de crença dele. Não quer dizer que seja a própria consciência. Sim. Entendeu? Olha só, essa mecânica extrafísica é maravilhosa. Eu mesma, sempre que eu tenho projeções com meu avô,
eu já sei que é alguma mensagem de amparo, porque eu sei que não necessariamente é meu avô, não sei se meu avô está, né, me amparando ou não, mas mesmo que não seja, pode ser uma figura que se passa pelo meu avô, que é com quem eu faço esse link de Que é uma amparo. sinalética para você, É um se sinal tornou pra uma mim. sinalética. O que é Exatamente. isso? Lucidez sua na projeção Sim, e as informações que você tem de todo esse processo extrafísico. é como eu percebo a mensagem. né? Então você não acredita em nada que alguém fale com você. Você faz, consegue a projeção e tem suas próprias experiências, que é o nosso princípio de descrença. Diga, Eugênia. Então, também por... Ele eu vou gostou colocar da aqui o resposta. exemplo, tá? O esclarecimento, a melhor forma de esclarecimento é pelo exemplo. Uhum. Então, quando a gente chega num lugar e a gente respeita, e não é intrusivo, trabalha com as energias, faz o melhor, você não precisa falar muita coisa. Sim. Então, a sua energia, ela já disse tudo. Uhum. Você chegou no ambiente e você trouxe uma outra forma de lidar com as coisas que as pessoas não percebiam. Então, às vezes, por exemplo, a minha mãe é bastante católica. E antes eu tinha muito problema em relação a isso. Hoje ela me respeita, porque eu aprendi a respeitá-la. Entende? Bacana. Então, são coisas assim, ó, nem todo mundo vai estar nesse momento evolutivo que nem todo mundo vai acessar essas ideias agora. Então, a gente percebeu o time das pessoas também, e o mais importante é o respeito. Respeitar o nível evolutivo e a crença das pessoas. Né? Sim, e essa é a diferença da Conscienciologia como ciência. A gente não quer doutrinar e nem quer o maior número de pessoas aderindo. Na verdade, cada pessoa precisa saber o seu momento. E se quiser pesquisar, venha debater com a gente. Estamos aqui esperando. É pela autoconscientização. Também tem todas as atividades lá da Conscienciologia, né? Várias atividades gratuitas. Hoje a gente tem uma listagem enorme, né? Tem livros online prontos para download. Que a pessoa pode ler, pode participar se quiser. Não necessariamente a pessoa precisa ter um alto poder aquisitivo para começar a estudar para direito ou Conscienciologia. Ela basta querer manifestar a vontade dela de querer se informar. Sim. A partir da informação, do que você absorver dessas informações, aí você vai criando o seu próprio paradigma. É diferente, aí você muda o paradigma que você está. Sim. Eugênia, você pode ler de novo a pensata para a gente chamar o intervalo? Lá. Nenhum princípio do paradireito escraviza a liberdade de consciência. Bacana. Então, o tema hoje é Agir é uma escolha? Esse é o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Marilza de Andrade e Maria Eugênia Luz. Sobre o tema Agir é uma escolha, vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 14h38. Você não precisa nem sair de casa, nem ficar na fila, nem gastar papel. Baixe logo o aplicativo da Copel. No aplicativo da Copel, você consulta débitos e pode alterar a data de vencimento da conta de luz. Programar o melhor vencimento é seu direito e nosso compromisso. Baixe logo o aplicativo da Copel. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para terça-feira, dia 26 de março. Ovos vermelhos a dúzia, R$ 3,89. Mandioca descascada o quilo, R$ 2,88. Batata doce o quilo ou limão Tahiti o quilo, R$ 1,49. Maçã galo o quilo, R$ 2,98. Feijão preto femilo o quilo, R$ 13,99. Pera do colchão mole o quilo, R$ 13,99. Posta vermelho o quilo, R$
15,89. A quantidade é limitada por cliente, não vendemos no atacado. Com Salter, o super amigão. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e estou aqui com a Marilza de Andrade e com Maria Eugênia Luz. Gostaria de mandar alô também para o Gustavo Carvalho, que apareceu aqui pelo Facebook. E lembrar que, além do Facebook, vocês podem mandar mensagens pelo WhatsApp da rádio também. Anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E agora aqui nós tivemos a participação da Adriana Braga dizendo sobre uma família que perca um filho para o câncer e aí, em vez de se afogar em dor, escolhe montar uma ONG para ajudar outras pessoas com câncer. Nós já debatemos o assunto, mas gostaríamos de trazer aqui a informação de um livro, não é, Eugênia? Uhum. Sim, é importante também, a Vera Hoffman, ela escreveu o livro Sem Medo da Morte, em função, justamente, né, o filho dela faleceu, e aí ela entrou num processo de dor profunda, até que ela chegou numa forma de autopesquisa a concretizar esse livro para ajudar outras pessoas também. Então seria interessante o livro Sem Medo da Morte. O tema de hoje é Agir é uma escolha, e a gente também está falando sobre a pensata do professor Valdo, que diz que nenhum princípio do para-direito escraviza a liberdade de consciência, certo? E a Adriana Braga manda mais um. Adriana Braga, eu vou falar uma coisa aqui, que não cabe muito, mas pelas suas perguntas, o meu tema de mestrado tem a ver exatamente com essas perguntas. Ela está falando aqui, ó. Digamos que uma mulher esteja em estado terminal e seu marido não aceita que ela morra e se projeta para pedir ajuda a uma consciência com energia favorável para a cura. Porém, a mulher também faz o mesmo e pede o contrário para a mesma consciência. Qual vontade deve prevalecer? Neste caso, prevaleceu a vontade da mulher, mas o homem ficou furioso com a consciência. Eu não sei se a Eugênia quer comentar, mas sobre essa questão acontece que a gente tem que ver o merecimento. O homem deve ter ficado furioso porque o poder do autoritarismo dele tinha que prevalecer, né? As pessoas autoritárias acham que manda e obedecem, simplesmente, mas não é. Na mecânica extrafísica é o que acontece o melhor para aquela consciência. Então, se o melhor para aquela consciência era realmente acontecer a dessoma no momento que estava possivelmente pré-estabelecido dentro da sua programação existencial, com certeza era isso que ia ser feito. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, as pessoas com muito medo mesmo de fazer a dessoma, de morrer, e fica sofrendo num corpo
completamente Já defasado. já defasado, né? E eu já acompanhei vários casos assim, agora há pouco tempo mesmo aqui em Foz, foi feita uma assistência assim para uma moça nova, né? Deixou um menininho de 9 anos, mas o melhor para ela era ela dessomar realmente. E eu comentei isso com o meu filho, comentei, ó, vai dessomar e é o melhor, porque vai haver problemas depois, assim, assim, assim. E no dia dela morreu, deu um pouco de trabalho, mas ela dessomou, acho que uma semana, menos de uma semana que estava internada, e quando eu fui no enterro falar com a mãe dela, fui lá no velório, e a mãe dela falou assim, dona Marilza, eu estou muito conformada, porque o doutor disse isso, 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 isso. Tudo que eu havia falado para o meu filho, que eu havia percebido na projeção, a melhor opção para ela foi a dessoma. Dela enquanto consciência. E também tem uma coisa, para dessomar é preciso de um plus de energia, né? Então, de repente, a energia que ele pediu de cura, na verdade, ajudou a libertá-la daquele processo de... Precisa ver também, Madalena, doença. É o conceito de cura. É cura de quê? Cura em que sentido, né? A cura em que sentido? Cura do soma? O soma é passageiro mesmo, só dura uma vida, não serve para mais nada. Sim. Agora, a cura é da consciência, né? De toda a carga emocional e energética do paracérebro dela, do porão consciencial, das vidas passadas, da sua paragenética. Essa é a verdadeira cura. Sim, muitas vezes a doença vem nesse sentido. Para limpar pra isso limpar. tudo. E também a gente tem que desmistificar a vida como a melhor opção sempre, né? Como você acabou de falar. Mim não é nenhuma. Não é a melhor opção. A vida é uma ferramenta, é uma técnica evolutiva, uma oportunidade, né? Mas não significa que ela deva prevalecer sempre, em todos os casos, acima de qualquer outra situação. Não vai prevalecer, não adianta. Presta atenção, olha a verdade vital, não vai prevalecer. Eu vou bater na tecla, enquanto participar do programa, eu vou bater nessa tecla toda vez que surgir oportunidade. Quer falar alguma coisa, Eugênia? Então, Marilza e Eugênia, vocês acham que agir é sempre a melhor escolha? Depende. Tudo depende. Tudo depende. No direito é assim, no para-direito se mantém. Depende do ângulo, depende do contexto, depende da abrangência. Em algumas situações, a omissão ela pode ser o melhor. Nós temos a omissão deficitária e a superavitária. Então, a omissão superavitária é quando você procura ampliar o seu leque, seu espectro, a sua visão, e dentro daquilo que você conseguiu ampliar, você vai ver se era momento de agir ou não. A omissão superavitária eu não vou agir porque eu percebi dentro desse contexto. Aí isso também não é para me fazer nada. Não é para fazer nada. A superavitária é aquele que não quer agir, então ele se coloca um pé atrás. Ou seja, ele se omite e acaba... Podendo até fazer alguma coisa. Poderia fazer alguma coisa, mas em função, eu penso até de falta de coragem, porque a omissão deficitária, ela é uma falta de coragem daquela consciência que deixou de agir. Sim. E aí acontece, ou seja, não acontece as coisas, elas tomam outro eixo. Então, agir nem sempre é o melhor, mas tem que se sopesar todas essas situações aí. E isso que é importante, né, Eugênia? Porque muitas vezes a gente reage sem reflexão, sem lucidez. Então, tanto na omissão quanto na ação, o mais importante é pensar, refletir para responder baseado numa intencionalidade, numa proposta de ganho ou de assistência. Aí sim, isso faz a diferença. E em algumas situações, por exemplo, quando eu tinha algumas... Então, vou colocar meu laboratório aqui, minha experiência. Algumas situações que eu precisava da verdade. agir, eu tenho algumas técnicas. Eu tenho a técnica da madrugada, que aí eu acordo 3 a 4 horas da manhã, durmo um pouco antes, pego o papel, tem lá no livro, né, Autocura através da reconciliação, os passos. Professora Amaro Balona. Professora Amaro Balona. E aí você, numa semana, você escolhe 3, 5 a 7 dias. E aí você coloca aquela demanda
que é para fazer? Escreve lá, uma folha em branco, papel, água, trabalha com as energias e faz isso umas 5, 7 vezes na semana. Se puder 7 todos os dias, melhor. Mas, e aí você vai tendo os insights do que precisa ser feito e vai anotando. E aí, com isso, no final, você vai ter, se tiver uma imparcialidade, trabalha com energia, proporcionar a comunicação com a equipe extrafísica de amparadores, ajuda bastante. Essa técnica é muito boa. Eu só faria uma ressalva, dependendo do caso e das pessoas envolvidas, deixar livre, quando você perceber, intuir que não precisa mais, não se preocupe com um número de 5, 6, 7, 8, ou 10, ou 11, ou 14, não importa. O importante é você sentir aquele alívio na consciência. Fiz o que eu pude fazer, né? Ela ficar em paz. Quando aquilo deixar de ser uma preocupação para você, houve, assim, alguma interferência positiva. E a técnica da autorreflexão de 5 horas ajuda também. Porque vai dar 5 horas já para refletir bastante, Só né? um pouquinho. É para quem tem TDAH, difícil. Mas é muito interessante. Tem os laboratórios lá, você agenda 2 laboratórios. E de 3 horas, de 3 horas e faz. Quem mora sozinho, não, mas é que às vezes alguém vai bater na casa, não dá. Quer otimizar nas primeiras? Pode fazer lá e depois faz em casa. Essa técnica, ela ajuda bastante nas questões de demanda, se agir ou não agir, ou como agir. É importante, se alguém for para algum lugar, às vezes tem oportunidade, né, de se trancar num quarto, ou estar sozinho em casa, realmente, ter cuidado para não dispersar a atenção. Você começa a andar dentro de casa como se não houvesse nada, como se a casa estivesse vazia, né? E deixa lápis e papel na mão, para a hora que vier as ideias, você anota. Sim, às vezes não faz sentido na hora, mas depois, com as escritas... Com as escritas, você vai comer. Aí, quando você analisar o que você escreveu, né, mesmo que coisas soltas, palavras ou frases soltas, aí você vai conseguir ter um todo da sua consciencialidade, como é que você funcionou naqueles momentos. Isso é um momento maravilhoso de autopesquisa. Bacana. Quero registrar aqui a presença do Eduardo Giuliani, nosso atual coordenador lá na Juriscons, em conjunto com a Vera Marini, mandando um olá para a gente. Bom, então a gente falou aqui da liberdade de escolha pela pensata, né, que nenhum princípio do paradireito escraviza a liberdade de consciência. Falamos sobre a ação, a omissão. Então, assim, para finalizar, que a gente já está se aproximando do fim. Agir é uma escolha? O que vocês acham? Agir ou não agir é uma escolha. Se você resolver não agir, está fazendo uma escolha. Sim. Na verdade, não existe a não escolha, né? A gente sempre escolhe, mesmo que seja para não agir. Ou é escolhido. Não existe a não escolha. Não, aí nesse caso, quando não se escolhe, a gente aparentemente a pessoa parece que ficou mais fácil não escolher. Né? Aí estou falando da omissão, né? não é omissão deficitária, quando ela não age, quando ela poderia agir. Isso. E isso vai ter consequências, porque o cosmos está aí. Tudo que a gente joga ou não joga para o cosmos, volta para a gente. Então, essa lei da ação e reação, a gente tem que pensar nisso também. As paraleis, né? As paraleis. Ação e reação, causa e efeito. Então, se você age, você dá causa a um efeito. Se você não age da mesma forma... O Eduardo está contribuindo aqui, ó. Agir ou não agir são 2 opções. Penso que, quando ficamos entre 2 opções, temos o que se chama de conflito. Entendo que quando vislumbramos 3 ou mais opções, aí sim temos a liberdade das escolhas. Partindo dessa ideia, considero que os esforços para aumentar a lucidez em todos os contextos é o que mais importa, pois quanto mais lucidez, mais diversidade de ações enxergo e mais fácil se torna também descartar o que não presta. Gostariam de comentar essa ideia? Bacana, acho que ele sintetizou bem aqui. O que não presta, não presta mesmo.
que não presta, não presta. Mas mesmo. para saber o que não presta, é mas veja preciso só, refletir, né? Ele colocou uma visão bem pertinente, a demanda da escolha ou não escolha. Mas se você só tem mesmo duas escolhas, agir ou não agir, não tem jeito, você só tem duas escolhas. Fica mais fácil, né? Ou uma ou outra, não tem para onde correr. Não tem por onde correr. Agora, quando há uma diversidade de opções, a pessoa precisa estar bem atenta, senão ela também pode se perder. Nossa, são tantas opções, tem um leque de opção. Fica paralisada, Fica né? paralisada ali, olhando, o tempo passa e ela não fez escolha. Tudo bem, então, gente? Infelizmente, a hora voa, né? Chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, dia 26 de março de 2019. E agora são 14h55. Agradeço as minhas compassageiras, Marilza de Andrade e Maria Eugênia. Uma pensata para o povo. Pode falar, Marilza. Escolhe aí, André, Maria Eugênia. Aqui o Colégio da Paradireitologia falando, um ótimo debate, parabéns para todas. Muito obrigada, Graça. Obrigada, Graça. Bom, enquanto a Eugênia escolhe ali a pensata, fica o convite para participar presencialmente em Foz do Iguaçu da Dinâmica da Paradireitologia, toda quinta-feira, das 9 às 11h30 da manhã, no CAEC, na Rua da Cosmoética, número 1635, 1635, na Cognópolis. Convido também domingo para o debate que eu mesma farei lá no CAEC sobre manter a conduta justa, íntegra e reta, apesar das questões emocionais, domingo às 15 horas. E também os conteúdos paradireitológicos, que é uma atividade gratuita da Juriscons toda terça-feira, das 9h30 às 11 da manhã, no Discernimento, Avenida Felipe Vante, número 6.200, também na Cognópolis. Eugênia trouxe a pensata? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a 7. O direito existe para frear os instintos naturais ainda remanescentes no homem primata. Isso o direito. O paradireito existe para ampliar a cosmovisão cosmoética e evolutiva das consciências lúcidas. Então, ele vai ao encontro aí da questão da escolha. Ela amplia a cosmovisão cosmoética e evolutiva das consciências. Fechando o que a gente comentou aqui num todo, né? Eu queria deixar assim para os nossos ouvintes, né, que pensassem nessa pensata que nós estamos deixando no ar, para que semana que vem vocês enviem perguntas para a gente sobre ela. Qual o entendimento que você está tendo do paradireito? Eu particularmente amo essa pensata. Eu também gosto muito. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. E se você não conseguiu pegar o debate desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Também compartilhado na página do Colégio Invisível da Paradireitologia, ci.paradireitologia, onde vocês também podem deixar recados durante a semana que a gente lê na semana que vem. Leandro Giraldelli também dando os parabéns. Muito obrigada, Leandro. Obrigada. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá.